Para agora vou ao primeiro tema desta sexta-feira aqui no Boa Tarde. À partida poderia ser sobre o Campeonato Europeu de Futebol, mas não é. Vai ver o que nós temos para si. Mas vou falar disso, vou falar do campeonato, vou falar de futebol. Futebol que é um mundo gigante de emoções das mais variadas. Nenhum outro desporto consegue mobilizar pessoas de uma forma tão poderosa, dentro e fora de campo. O que temos visto são emoções ao rubro em todos os jogos e hoje tenho um especialista aqui no Boa Tarde em descodificar o que as expressões do rosto querem dizer nas mais variadas situações. Um especialista que quis saber qual o sentimento que foi mais demonstrado pelos jogadores durante este campeonato do Euro 2012. Antes de sabermos qual foi a conclusão a que este perito chegou, fomos para a rua perguntar aos portugueses qual foi então a emoção que mais se tem destacado até agora. Qual é que acha que foi a emoção mais associada aos jogadores dentro do campo? A cólera, a alegria ou a tristeza? Eu diria a alegria. Acima de tudo estavam motivados de uma forma, a meu ver, amalgamada, quer dizer, aquilo é uma soma de partes que não dá um todo. Alegria. Alegria. A alegria e a expectativa de vibrar outra vez como vibrámos no Euro 2004. Alegria. Eu acho que foi a alegria. A alegria, claro, a alegria. Ora, para nos ajudar a interpretar as emoções refletidas no rosto, tenho hoje o convidado de que já falei, mas vamos primeiro às emoções especiais deste Euro 2012. Tenho comigo o Armindo Freitas Magalhães, que dirige o Laboratório de Expressão Facial da Emoção. Muito boa tarde. Boa tarde. Quando nós perguntamos, de facto, qual é a emoção que as pessoas mais associam àquilo que têm visto dentro do campo, é a alegria. A sua conclusão também foi essa? Não, em primeiro lugar não é alegria, é cólera. É cólera? É cólera. Por uma razão simples. As pessoas usualmente confundem a alegria e a cólera, na medida em que aparece também muitas vezes, quando, por exemplo, um jogador marca golo, aparece esta dúvida se realmente ele está exclusivamente alegre ou se também está colérico. E a expressão é mista. E por vezes as pessoas, como marcam um golo, optam pela emoção alegria, quando por vezes é a cólera que está associada. Nós temos que usar os marcadores científicos para detectar isso. E portanto, quando diz marcadores científicos, quer dizer que a ciência interpreta muito bem aquilo que são os sinais que nós nem nos damos conta, não é? É verdade. Nós temos 44 unidades de ação, através de um código de anotação da expressão facial da emoção, que foi criado pelo meu amigo Paul Ekman em 1978, nos Estados Unidos, e que nos permite, e é consensual na literatura e na comunidade científica internacional, e que nos permite, dizia, detectar ao pormenor, por vezes num quarto de segundo, qual é a emoção que está associada a uma determinada expressão facial. Mesmo que nós nos equivoquemos, não é? E Exatamente. essa mistura da cólera e da alegria é exatamente uma das que fazem mais confusão às pessoas. Sim, e também a surpresa e o medo. São as 4 emoções que provocam, por vezes, confusão nas pessoas. Porque, por exemplo, na questão da cólera e da alegria tem a ver com a parte dentária, nomeadamente aquela ideia do golo. Isso vê-se muito na expressão do Cristiano Ronaldo. Por um lado mostra-se satisfeito, é verdade, porque conseguiu marcar um golo, mas depois, por outro lado, tem marcadores de cólera quando resulta... É uma espécie de até que enfim que isto Exatamente. Já me estava a enervar. Isso, é também. Um bocadinho, não é? É um pouco isso. E tem a ver também com uma reatividade instintiva. Nós somos muito assim. Porquê? Porque estamos a jogar um jogo contra um adversário. E quando marcamos um golo, nós estamos por cima do adversário e queremos fazer sentir isso ao adversário. Ora, nós temos preparadas algumas expressões dos jogadores, algumas, porque às vezes basta, de acordo com a sua investigação, são 25 anos da sua parte a investigar aquilo que está escrito no rosto das pessoas, não é? Portanto, e às vezes uma pequenina fração de segundo pode desmontar aquilo que pode parecer um sentimento e que afinal havia ali uma mistura. Nós temos que definir em primeiro lugar e distinguir uma emoção de um sentimento. Às vezes as pessoas também confundem isso.
Uma emoção é uma atitude reativa, ou seja, é no momento, enquanto um sentimento pode durar durante algum tempo. Na questão da definição correta dos marcadores, é preciso ter em atenção que nós distinguimos as microexpressões e as macroexpressões. As microexpressões podem durar até 1/4 de segundo, enquanto as macro podem durar até 5 segundos. Torna-se mais fácil detectar até 5 segundos do que aquele ápice, não é? Exatamente. Do que aquele ápice. Mas vamos ver então as imagens, algumas das expressões dos jogadores, que quem tem estado, vamos aos jogadores da seleção. Esta imagem do Cristiano Ronaldo, que até parece que ele está feliz, mas isto é o momento em que ele diz que foi uma injustiça. Considera que foi uma injustiça. Este foi um jogo muito perder interessante, o jogo. por duas razões. Primeiro, porque era Portugal e eu sou português. Mas, essencialmente, porque foi um jogo interessante do ponto de vista emocional. Porque foi um jogo que foi até ao fim, até à parte das grandes penalidades, o que de facto foi excelente. Eu costumo dizer que a face vale a pena quando a emoção não é pequena. Um pouco usando o Fernando Pessoa. E de facto foi o que aconteceu. Houve emoções para todos os gostos. Mas curiosamente, e já comento esta expressão do Cristiano Ronaldo, curiosamente não houve, por exemplo, uma tristeza muito intensa por parte dos jogadores portugueses. A tristeza não esteve presente no... Esteve em alguns jogadores, mas não foi com muita intensidade. Ou seja, daquilo que foi observando, não é? Exatamente. Das imagens que lhe Exatamente. chegaram. Vamos então vamos à próxima emoção. Sim. Esta que vimos do Cristiano Ronaldo, se nós não... Mas há incongruências aqui na expressão dele. Então, quando ele calhar, diz injustiça, diz vamos injustiça que é o discurso verbal, sem falar, ou seja, mas notou-se nos lábios que ele de facto disse injustiça, é uma injustiça. Mas a expressão dele não coincide com aquela ideia de injustiça, porque quando diz injustiça, acompanha com uma atitude reativa forte. Injustiça. E tal não aconteceu por uma razão, porque há um estímulo externo que condiciona muito a expressão facial. E neste caso é a câmara. Ou seja, o Cristiano Ronaldo sabia que estava a ser filmado. E por isso é que teve aquela atitude. De não parecer que estava tão aborrecido como Exatamente. Na realidade estava. Vamos ver, aqui não há dúvida nenhuma, mas também podia ser cólera, não é? Lá está o festejo de um golo. Exatamente. Isto é muito comum no Cristiano Ronaldo. Daquilo que tem observado. Exatamente, é muito comum. Mas é interessante verificar quando ele usa camisolas nas quais é possível verificar os membros, ou seja, os braços, em que se nota claramente... Portanto, o corpo acompanha a tensão da face. Exatamente. Aqui lá está. Então, temos mais algumas expressões, imagens que foram marcantes nestes dias em que Portugal esteve no Euro 2012. Esta expressão à partida diz alguma coisa? Não é muito difusivo na forma de... O que também é um paradoxo, porque na idade reprodutiva, ou seja, na idade da juventude, as pessoas são muito mais expressivas do que na idade da senescência ou da velhice. Não é? Neste caso não tem sim uma expressividade notória. Não sei que temos pelo menos mais uma que com tempo ainda para analisar, porque de facto ainda agora falava do código destas expressões e diz que elas são tão fiáveis como o código do ADN, do DNA. É verdade. Nós temos marcadores específicos para o ADN, também temos marcadores específicos para a análise e interpretação da expressão facial de emoção, que é utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos e no Reino Unido, para detectar incongruências emocionais ou mentiras, se assim preferir, por exemplo, nos interrogatórios judiciais. Portanto, isso é uma coisa que eu sei que defende que pudesse existir em Portugal até. Sim, está em discussão na Assembleia da República um projeto do Governo no sentido de alterar o Código de Processo Penal e o Código Penal, e isso permitirá a inclusão desta técnica ao nível dos interrogatórios, quer judiciais, quer policiais. Portanto, mesmo um grande mentiroso consegue ser apanhado através das expressões do rosto? Sim, porque não há crimes perfeitos, também não há mentiras perfeitas. E, portanto, facilmente é detectado. O que é preciso é saber ver, porque as pessoas às vezes não veem, olham e não veem. Ver é interpretar. Interpretar implica ter instrumentos para o fazer. E para o fazer é necessário ter conhecimentos científicos nessa área. Mas é o seu caso, que é um especialista de renome internacional, é um conceituado investigador internacional, mundial, nesta matéria. Consegue olhar para as pessoas sem estar a trabalhar?
olhando para as expressões, ou nunca consegue dissociar o que as pessoas estão a dizer daquilo que o rosto delas diz? É difícil, mas é possível, mas é difícil. Até porque eu costumo dizer muitas vezes que sofro dessa deformação profissional. Tem, é uma deformação. Ora, muito bem, há muita gente que gostaria, certamente, de conseguir perceber se alguém está ou não a mentir. Geralmente pensa-se que um mentiroso se denuncia facilmente, se baixar os olhos, se atrapalhar a falar, se comprimir os lábios. Mas há até quem seja um mentiroso nato, nesses casos será mais difícil identificar a mentira, mas de acordo com os conhecimentos deste especialista que temos hoje aqui em estúdio, os olhos ajudam muito a perceber se alguém está ou não a mentir. Quer saber como? Vai ter uma pista, esteja com atenção. O que é que comeu ontem ao jantar? É para a esquerda. É para a esquerda. Isto tem um significado? Tem, porque é uma atitude de recordação. Isto é, quando há uma pergunta sobre o passado, a propensão é para as pessoas terem o exercício ocular para a esquerda, no sentido de pensarem o que é que de facto aconteceu. Terem atenção que para a detecção da mentira em concreto é necessário não isolar só um vestígio da expressão facial, como parece ser o caso. O vestígio tem que ser incluído num conjunto de vestígios faciais. Portanto, por vezes não falam só os olhos. Claro. Outras vezes não fala só a parte da musculatura facial. É necessário só ver os olhos. Neste caso em concreto, nota-se claramente que a pessoa vai dizer a verdade. Porque olhou para a esquerda. Exato. Não só, mas também. Porque tem uma parte, se reparar no rosto, em que há uma contração e o acompanhar da própria postura da cabeça. Então melhor é vermos outra vez. Vamos ver outra vez. O que é que comeu ontem ao jantar? O que é que Uma microexpressão. comi? Uma empada de camarão e 2 pastéis de nata. E o sumo. Pronto, aqui temos a resposta. Portanto, para si é fácil dizer, é absolutamente certo. Isto não há aqui fuga à pergunta também, não é? Era uma pergunta inocente. Não é questão de ser uma pergunta inocente. Trata-se essencialmente de um exemplo. Até para demonstrar que não se pode, de facto, isolar um comportamento. Não se pode só olhar para os olhos. Até porque, por exemplo, quando falamos diretamente com uma pessoa, não olhamos diretamente para os olhos, olhamos para a boca da pessoa, porque ela está a falar. Quando a pessoa está calada, nós olhamos para os olhos e não para a boca. E isto é importante, mas para se detectar uma emoção, em concreto, temos de olhar para todo o rosto. Embora os olhos são sempre o espelho do cérebro, não é? Eu da alma tenho dúvidas. Da alma tenho dúvidas. Tenho, mas do cérebro não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas nenhumas. Ora, vamos ver agora com que expressão, vou fazer aqui uma interrupção para tentar perceber com que expressão está a Iva Lamarão. Vamos já descobrir se ela está a mentir ou não. Iva, estás a tomar bem conta de tudo o que te está entregue? Estou a sorrir, Conceição. Portanto, sorrir quer bom. dizer que estou a tomar muito bem deste belíssimo automóvel que hoje alguém irá levar para casa. E quem será que vai ganhar este Audi Q5? Já marcou o 760, 100, 300? Não marcou? Então marque muitas vezes, porque hoje pode ser o seu dia de sorte. Tem um belíssimo carrão à sua espera. Divirta-se connosco, assista a Boa Tarde, mas acima de tudo não se esqueça que só marcando o número mágico, o 760, 100, 300, inscreve-se. E quem sabe mais logo o seu número é o sorteado, portanto arrisque, porque eu acho que vale a pena, e esqueça aquela ideia que só sai aos outros, pode sair a si, e hoje alguém vai ganhar este belíssimo Audi Q5, isso é garantido. Portanto, ligue, garanta a sua inscrição. O professor Freitas Magalhães continua aqui ao meu lado. É dele a frase de que na face humana está toda a verdade e quem vê caras vê corações. É verdade. Vê corações, a alma é que já é uma coisa que, enfim, Tem não é? dúvidas. Já tem também algumas dúvidas e nós estávamos aqui a falar de exemplos de como o olhar imediatamente que a pessoa nem controla perante uma qualquer pergunta, a direção do olhar significa a forma como a pessoa está a dizer a verdade ou não.
e diz do que ela está a dizer, não é? Traiçoa Sim. a forma como a Eu pessoa costumo fala. usar a expressão incongruências emocionais, estamos a falar de emoções, não é? Mas para as pessoas perceberem melhor, estamos também a falar de mentira e de verdade. O olhar, a direção do olhar é um dos vestígios. Nós temos outros. Outro, por exemplo, é a medríase, que é a dilatação da pupila. E o outro é a miose, que é o contrário, que é a constrição, ou seja, a diminuição da pupila. Isso tem a ver com duas situações. Pode ter a ver com a luz, com a incidência da luz, mas, por exemplo, numa situação de interrogatório é muito importante que seja filmada a parte ocular para depois se detectar que, em função de uma determinada pergunta, se houve ou não uma contração ou a constrição ou a dilatação da pupila. Isso é muito importante. Mas isso é uma coisa que uma pessoa mentirosa por natureza será mais difícil de apanhar do que outra, porque... Por isso é que é importante filmar. Mas essas pequenas coisas ninguém controla. Quer dizer, uma pessoa que esteja a dizer uma mentira sabe lá se não consegue controlar a pupila, não isso é consegue, bom. e até que não mesmo controle. a direção do olhar, não é? Mas isso é bom que não controle. Que é para se poder apanhar, Detectar. não é? Detectar a expressão. Como aquelas expressões que nós até, o senso comum consegue apanhar, não é? Que é a pessoa dizer, então o que é que se passa? Ai, não se passa nada. Exatamente. E nós vemos nitidamente que se passa alguma está a coisa. mentir. Não é? Que está a mentir. Vamos ver outro exemplo, também bastante inofensivo. Qual foi o momento mais feliz da sua vida? Bom, aqui não foi para o lado esquerdo, é para o lado direito, o olhar. Qual foi o momento mais... Não é totalmente para o lado direito, mas é quase. É quase. Isto o que é que pode querer dizer? Isto já é para o lado da imaginação? Tende a isso. Embora esta expressão não é totalmente congruente com o olhar para a direita e o sorriso é extremamente agressivo, isto é, não é um sorriso que demora, é um sorriso muito congelado, apareceu ali. É um sorriso que apareceu de imediato. Mas a questão do olhar aqui pressupõe de facto que está a pensar no que vai dizer. Ou seja, nós temos de analisar porque é que vai pensar no que vai dizer. E certamente vai dizer que vai ocorrer alguma coisa que seja mais fiável e que certamente será mais satisfatória para ela. Isso certamente vai acontecer. Então vamos ver outra vez, porque de facto houve um olhar mais para a direita, não totalmente, mas mais para a direita do que o exemplo que tínhamos visto anteriormente. Qual foi o momento mais feliz da sua vida? Ainda vai ser. Vou-me casar. Se calhar era aqui que estava a resposta, afinal não era para trás, é uma coisa que ainda vai acontecer e que esta pessoa ainda imagina. Exatamente. Que é o casamento, o dia do casamento. Por isso é que o olhar não foi totalmente para a direita. Mas diz isso com a segurança de quem tem muitas horas de estudo, muitos anos de estudo, de uma coisa que é fascinante do ponto de vista científico e nós todos nós gostaríamos de perceber só, sem a outra pessoa dizer, o que é que ela quer dizer, não é? Mas isso treina-se. E por isso é que, se me permite, nós vamos criar uma pós-graduação em expressão facial da emoção, que é pioneira a nível universitário no mundo, na Universidade de Fernando Pessoa, e isso vai permitir-nos formar pessoas para, em primeiro lugar, uma possível Agência Nacional de Avaliação da Expressão Facial no âmbito do Ministério da Justiça e depois em vários campos, como por exemplo a educação e a saúde, que são duas áreas que eu julgo que são Porque na saúde fundamentais. também muito do que está no rosto reflete aquilo que é principalmente a expressão da saúde. dor. Eu neste momento estou a mapear a dor humana. Estou a tentar substituir a escala que os técnicos atualmente usam, que é uma escala pictografada, só aparecem uns pequenos exemplos, umas pequenas linhas, por uma face humana, para que o técnico, o médico, o enfermeiro ou outro, possa, de uma forma eficaz, detectar a dor que está naquela face. E, por outro lado, estou a estudar o sorriso no feto humano. Só me falta isso para concluir o ciclo vital. Já estudei o sorriso desde o nascimento, na adolescência, na juventude, na velhice e até na morte, que não existe, como é óbvio, por causa do movimento. E falta-nos estudar, estou a fazê-lo agora, o sorriso no feto humano.
que é Mas, de extraordinário. qualquer modo, entre os seus vários estudos, tem um sobre aquilo que são as imagens que a imprensa, que os jornais divulgam. É uma coisa que vai terminar para 2013. São 3 anos a ver todo o tipo de imagens e o que diz é que verifica para já, nas primeiras conclusões, que as mulheres continuam a sorrir mais do que os homens, aparecem a sorrir mais independentemente da idade. É verdade. E que os homens apresentam mais um sorriso superior. O que é que isto quer dizer? Nós temos 4 tipos de sorriso. Eu faço sempre esta comparação, digo 4 por causa da questão da face neutra. Nós só podemos falar de sorriso quando fazemos a comparação com a face neutra, por causa do movimento das comissuras labiais. Temos a face neutra, o sorriso fechado, que é um sorriso que tem um leve movimento das comissuras faciais. Temos o sorriso superior, que é a elevação da fileira dentária superior, e temos o sorriso largo, que é a exibição das 2 fileiras dentárias. E o sorriso largo é mais das crianças. É esse. É este assim? É esse. Então eu estou a ter um sorriso um bocadinho de criança, que é o que dentro daquilo que diz do seu estudo. Mas o que eu lhe pergunto sobre isto é porque fez este estudo com base em milhares e milhares de fotografias que tem. Mais de meio milhão. Tem aqui, é exato, à roda de meio milhão de fotografias que foi catalogando. Desde Isto 2000, diz um desde bocadinho, 2003. E diz que cada vez há mais expressões neutras. Isto acompanha também o sentimento que se vive no país? Faz uma relação? Ou é da escolha de quem publica os jornais e as revistas que põem cada vez mais sorrisos neutros, caras neutras, nem são sorrisos, rostos neutros? Nós não analisamos todas as fotografias, só analisamos aquelas que à partida têm e encaixam numa matriz científica, nos tais marcadores que eu lhe falava antes. As fotografias são analisadas e são reflexo de uma das variáveis que modera a expressão facial, que é o contexto social. Nós temos 3 variáveis. Uma é o género, ou seja, a mulher de facto sorri mais do que o homem. O sorriso não é um exclusivo da mulher. O homem também sorri, e se me permite também a expressão, o chimpanzé também o faz. Depois, a outra variável é a idade. Nós sorrimos mais na idade reprodutiva e sorrimos menos na idade da senescência ou da velhice. Isto também está comprovado. A outra variável é o contexto social, isto é, perante determinadas realidades sociais, nós emitimos ou inibimos o sorriso. E neste caso, desde 2006, 2007 até agora, nós temos inibido mais o sorriso. Inibido mais o sorriso, o que não é uma coisa muito boa, devíamos ter mais sorrisos. Bom, um dos seus livros, tenho aqui, que tem uma capa interessantíssima, é a Psicologia das Emoções, o fascínio do rosto humano. E eu não sei se estão a ver, porque este livro mexe. Este livro tem, eu agora estava a tentar, porque há aqui uma cólera. Portanto, é também a mutação... Tem 4 emoções básicas. Tem 4 emoções aqui. É de facto fascinante o olhar, aquilo que o nosso olhar traduz. Um dia destes, se calhar voltamos a falar sobre o que os nossos olhos, o que a boca, a tensão muscular diz de nós todos. Hoje demos um bocadinho de atenção ao Euro 2012 e ficou a perceber se é, agora corrija-me se eu estiver a dizer mal, portanto, se é para a direita, o olhar foge para a direita, estamos a imaginar qualquer coisa. Se for para a esquerda, estamos a tentar recordar-nos. Ora, eu agora tenho que olhar para a esquerda para me recordar do que é que tenho que fazer a seguir. Estou a dizer bem? É, mas é simples. O que tenho que fazer a seguir é nunca se esquecer que um sorriso é uma curva que tudo pode endireitar. Ora, o sorriso é uma curva que tudo pode endireitar. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Muito obrigada pela sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco. Bom, eu estava aqui a tentar lembrar-me, pois é, antes de fazer o intervalo vou tentar perceber se o nosso carro está feliz, está com um sorriso, por hoje poder ir parar às mãos de um telespectador. E como é que isso se pode ver? Já vimos, através da expressão facial. O carro tem expressão facial, Iva. Conceição tem um sorriso. Agora, o que é que quererá dizer este sorriso? Deve estar feliz, porque hoje vai sair deste estúdio e vai para casa de algum espectador que marcou o 760, 100, 300.